volta agora na aula 3, aula de exercício. Mas retomando, na aula 1 a gente viu polígonos, tá? E na aula 2 a gente viu um tipo de polígono que é o triângulo. E aí a gente conseguiu ver a classificação do triângulo com relação aos lados e com relação aos ângulos. Com relação aos lados, a gente tem o triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais. Temos o triângulo isósceles, com dois lados iguais, e temos o escaleno, com os três lados diferentes. Quando a gente vai para os ângulos, a gente tem o triângulo retângulo, possuindo um ângulo de 90 graus. A gente possui o arcotângulo, onde os ângulos medem menor que 90 graus, e o obtusângulo, onde ele possui um ângulo maior que 90 graus. E agora, na aula 3, a gente vai para alguns exercícios que eu separei aqui, mas não se preocupem, vai ter o PDF, a qual vocês vão poder exercitar mais em casa, tá? Oi, bebês! Passei só para dar um cheiro em vocês. Vou dar um cheiro. Pronto! Tá. Seguindo. Então, ó, na questão 1, a gente tem a seguinte situação. Como é chamado o polígono que possui três lados? Então, a gente viu que o menor polígono é o polígono de três lados e que o nome dele é triângulo. Aí, ó, letra D, tá? Então, o polígono de três lados é chamado de triângulo. Dando prosseguimento, vamos para a questão 2. Questão 2 também super tranquila. Fala o seguinte. João desenhou um triângulo em seu caderno e marcou em uma régua a medida de um de seus lados. Sabendo que todos os lados do triângulo possuíam a mesma medida, qual a classificação do triângulo desenhado por João? Então, qual é o nome do triângulo que possui todos os lados iguais? Então, esse triângulo é classificado como triângulo equilátero, tá? Lembrando que o prefixo equi significa igual. Então, os lados iguais, triângulo equilátero. Na questão 3, fala o seguinte. Ao medirmos os lados de um triângulo, obtemos as medidas marcadas na régua abaixo. Então, ó, vai ter aqui 3 medidas, tá? A partir dessas medidas, como pode ser chamado esse triângulo? Então, ó, eu trouxe aqui 3 medidas. Como as 3 medidas são diferentes, tá? Essa primeira medida aqui, ela é menor, essa roxa, ela é um pouquinho maior e a preta é a maior de todas. Então, como as 3 medidas são diferentes, esse triângulo ele é chamado de triângulo escaleno. Então, o triângulo escaleno é aquele triângulo cujas 3 medidas dos seus lados são diferentes, tá? Pois bem, nessa questão 4, a gente vai agora tentar relacionar essas imagens com os nomes que tem aí. Nesse primeiro elemento aqui, que eu vou marcar de vermelho, tá? Vou marcar aqui de amarelo, na verdade, tá? Ele é um quadrado, certo? É um quadrado possui 4 lados, mas como é o nome do polígono que possui 4 lados? É chamado de quadrilátero, tá? Quadrilátero. Esse próximo aqui, ó, ele possui um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lados. Como é o nome do polígono que possui 7 lados? Ele vai ser chamado de heptágono, tá? Possui 7 lados, heptágono. Esse próximo aqui, que eu vou marcar de vermelho, você já conhece de cor salteado, que é triângulo, né? É o polígono chamado de triângulo, é o menor polígono que possui 3 lados, tá? E aqui, o próximo, possui 1, 2, 3, 4, 5 lados. O polígono que possui 5 lados, ele é chamado de pentágono, tá bem? Então, essa foi a questão 4, só para a gente revisar as classificações de polígono. E vamos para a última da aula 3. Vamos agora para essa aqui. Pedrinho desenhou um polígono, cujos vértices são os pontos A, B, C, D e E. Então, esse polígono possui 5 pontos. O polígono que possui 5 vértices, ele é chamado de o quê? De pentágono, tá? Estou tentando trazer uma imagem aqui, tá? Então, se ele possui, essa parte que está de vermelho aqui, representa os vértices, tá bem? Então, é o polígono que possui 5 vértices, logo, ele vai possuir 5 lados, ele vai ser chamado de pentágono.
pentágono, tá? Então, essa foi a nossa última questão da aula 3. Questão 5, possui 5 vértices, logo ele vai possuir 5 lados, e aí ele é chamado de pentágono, tá aqui no texto, pentágono, tá bem? Obrigado, galerinha. Essa foi mais uma aula de exercício, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.